Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João. No vídeo de hoje vou falar sobre este quadro aqui, a Saga do Batman, volume 5. Bora lá! A Saga do Batman, volume 5 começa com Detective Comics número 583 e 584, que é a saga O Arco Febre, que traz a primeira aparição do vilão Scarface. Nessa história aqui, nós temos uma droga nova surgindo nas ruas de Gotham City e que é fornecida pelo Scarface, que é um vilão que na verdade é um boneco de ventríloco. Estranho, excêntrico com certeza, mas eu acho que esse não é o principal da história. O principal da história eu acho que eu acho que aqui o Alan Grant e o John Wagner, que são os roteiristas. Inclusive o John Wagner é o criador do Juiz Dredd. Olha só que legal. Fui pesquisar os nomes deles e descobri isso. Eu não sabia realmente. Tô divagando, então voltando ao assunto. Eu acho que o mais interessante dessa história aqui é como essa dupla de roteiristas consegue colocar vários assuntos muito específicos, muito comuns. E aqui nós temos a droga, como as drogas afetam a vida das pessoas, e aqui em específico de jovens. Esses jovens aqui, como são mostrados, ficam extremamente raivosos por conta dos efeitos da droga, o que inclusive chega a ter uma cena forte aqui nessa história. Essa é uma história que tem uma cena muito forte, que é quando as crianças matam um vigia noturno quando estavam sob o efeito das drogas. Enfim, é uma história muito interessante. O Scarface é um vilão irritante, sim, mas é um vilão interessante também. Eu tô curioso para ver mais histórias com esse personagem. Toda a questão do tráfico é muito bem abordada aqui. Olha essa capa, ilustra bem o que eu quero dizer. Enfim, uma história muito bacana. Depois nós temos as histórias Caça-Ratos e Ratoeira, que foram publicados originalmente em Detective Comics 585 e 586. Aqui nós vamos ter a origem do vilão Caça-Ratos, que é um vilão que surge em meio de uma crítica aqui ao sistema judiciário de Gotham City. É um cara que foi aparentemente julgado indevidamente pelos juízes, e aí ele acaba ficando maluco. Tem toda essa história de super vilão dos quadrinhos, mas bem, ele acaba sofrendo por uma justiça e acaba se tornando este vilão aqui, que é o Caça-Ratos, um vilão que controla, que tem o a habilidade com a ajuda de tecnologia de controlar os ratos. Então são histórias muito sombrias em sua composição, mas histórias cheias de violência, e esses dois autores conseguem retratar isso muito bem, e com muito auxílio da arte do Don Breyfogle, que consegue consegue ilustrar toda essa crueza na violência presente na cidade de Gotham. Esses mesmos elementos estão muito presentes na história seguinte, que é a Batman 421, Elmore e sua dama, de Jim Starlin e Dick Giordano, que é a continuação de Batman 414. Deixa eu só pegar aqui para vocês a capa. Olha só que capa linda, em que nós vamos trazer novamente aquela questão do assassino da lixeira, continuação da história Vítimas, no encadernado de volume 3 aqui da saga do Batman. Esse assassino, esse serial killer que mata mulheres e deixa os corpos delas esfatiados em lixeiras. Uma cena bem brutal. E aqui o Batman vai investigar isso. Uma edição inteiramente de investigação do Batman investigando esses assassinatos mais uma vez. E já chegamos ao 10º assassinato desse serial killer que não se sabe ainda a sua identidade. O Batman descobre
mais uma dessas vítimas e ele vai investigar quem é que é o assassino. A história prossegue sem respostas, a história prossegue sem tanta evolução, mas ainda assim o Batman começa a ter um principal suspeito. E ao que tudo indica, a história vai se encerrar no próximo encadernado. Não tenho certeza, mas acho que já no volume 6 se encerra essa história aqui, tá certo? Aí nós temos duas histórias presentes em Batman Anual número 12. Primeiro, nós temos a história O Demônio de Slade, que é uma história aqui que, olha, sinceramente, acaba destoando um pouco essa história aqui do Demônio de Slade, porque é uma história em que o Bruce Wayne é convidado a uma festa em que vai ter uma brincadeirazinha em que os convidados vão fazer como se fosse eles vão jogar detetive, praticamente. Eles vão cada um interpretar um personagem dentro de uma trama de assassinato. Em meio a isso, as luzes apagam e um assassinato de verdade acontece. E o Batman, claro, vai ter que investigar toda essa situação. É uma história que começa naquele climão de Agatha Christie. Eu li alguns livros da Agatha Christie, não gostei tanto, sinceramente, não gostei tanto da forma da autora que ela faz de como eu disse, esse climão Agatha Christie de colocar sempre no início todos os personagens e trabalhar eles um por um. Já no início da história já estabeleci, tal personagem é o detetive, ele é assim assado e ele vai fazer isso. Aí tem o suspeito 1, suspeito 2 e tal. Então vai ter essa maneira, só que é uma história bem fraquinha, tem um suspense que não convence. E todos os mistérios são resolvidos em cerca de 5 páginas. Tem um mistério aqui, uma dúvida que levanta, e aí em algumas páginas depois ele já é revelado. E toda a história, por mais que tenha... É uma história que tenha mais páginas que outras no encadernado, uma história que se resolve muito rapidamente. E além disso tem toda uma questão mística, uma questão sobrenatural envolvendo ela, o que acaba destoando bastante das outras histórias do encadernado que tem um clima mais urbano de violência. E aqui, cuidado pra não dar spoiler, né? Porque spoiler nunca é legal. Aí tem esses elementos místicos aqui. Enfim, pra finalizar, nós temos aqui... Assim, eu nem falei, né? Essa é uma história de Mike Baron nos roteiros e Rosandrew nos desenhos. Para acabar, nós temos uma história de 8 páginas do Robin, uma história divertidinha, leve, em que o Robin tá lá na escola e aí os amigos dele, eles conseguem entrar nos computadores da escola. Os computadores de 1988, 89, alguma coisa assim. Ou seja, computadores antigos, e aí eles conseguem hackear lá os computadores e alterar as notas deles. Eu acho interessante porque eu li essa história logo após eu ter feito uma prova na escola. Bem interessante isso. Enfim, pessoal, um encadernado muito bom. Por mais que tenha essa Batman Anual número 12, que eu não gostei tanto, todas as outras histórias são muito boas. Um encadernado que vale a pena. Toda essa coleção vale muito a pena você de ler todas essas histórias, tá certo? Tem outros vídeos de A Saga do Batman, então confiram aí, caso não tenham conferido ainda. Caso não sejam inscritos, se inscrevam no canal. Caso tenham gostado do vídeo, deixe o gostei aí. Comente algo legal aí nos comentários, o que você achou dessas histórias, se está gostando dessa coleção da Saga do Batman. Até quando você quer que essa coleção continue? Tem gente dizendo que vai continuar até depois da saga da queda do morcego. O que você acha disso? Também me sigam aí no Instagram, vai estar na descrição. E também minha loja na Shopee vai estar na descrição, que eu vendo alguns quadrinhos. E em breve vou colocar alguns CDs lá em catálogo, tá certo? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!